Beleza? Então vamos lá, gente. O que que eu trouxe hoje aqui? Falar de queda de consciência, né? Às vezes a gente vive num processo onde a gente acha que o que a gente vive é o natural, né? É o normal. E não, né? Tem muita coisa, muito código, muita coisa oculta, né? Então, o processo que a gente está vivendo aqui é um processo que não começou ontem, né? E se estamos falando tanto em despertar, em evolução da consciência, em desbloqueio, em espiritualidade, porque expansão de consciência é justamente você captar e você se conectar com esse seu lado mais sutil, mais espiritual, né? E às vezes, quando a gente tem acesso a algumas informações, a gente consegue compreender o melhor o porquê da importância da gente evoluir a nossa consciência. Então, o que eu vou trazer aqui para vocês é um entendimento que está bem explicado aqui nesse livro, O Antigo Segredo da Flor da Vida. Esse livro aqui é o volume 1 do Drunvalo Melquisedeque, foi escrito lá em 1988, ele tem alguns treinamentos também dessa época. Muita coisa escrita aqui são coisas que estão acontecendo agora, nesse exato momento, então eu queria trazer isso aqui também. Isso aqui foi um pouquinho daquilo que eu estudei lá no Egito. Então eu fiz 2 caminhos iniciáticos lá na época com o Matias de Stefano. E o Matias de Stefano, ele basicamente traz tudo que tá aqui nesse livro, é um pouco daquilo que ele ensina também nos caminhos iniciáticos dele, tá bom? Eu fui para o Egito a primeira vez em 2020, depois em dezembro de 2020, depois eu voltei em março de 2021, agosto de 2021, e eu fiquei morando lá por praticamente um ano. Estudei bastante a questão da civilização antiga egípcia, dos Atlantes, porque a base de ensinamento do Matias de Stefano é dos Atlantes, e tudo isso tem a ver com o nosso processo de mudança de consciência, transição planetária. Então, a queda de consciência que eu vou trazer aqui é justamente um pouquinho daquilo que eu aprendi lá, que eu me conectei lá, que se a gente pega a Bíblia, isso daqui se refere ao dilúvio, ok? Então, o dilúvio que está descrito na Bíblia é esse processo que eu vou passar aqui para vocês hoje, que é chamada a queda da consciência, ok? Então, eu vou começar aqui essa live trazendo um trecho de leitura aqui do livro, ok? Então, vamos lá. Tudo que vivenciamos na nossa realidade atual, incluindo as diversas tecnologias que usamos, as guerras que eclodem, os alimentos que consumimos e até mesmo o modo como sentimos a nossa vida, é resultado direto de uma determinada sequência de eventos que aconteceram durante o fim do período Atlântida. E aí ele coloca aqui, tudo está interligado a apenas uma realidade e um Deus, mas existem muitas maneiras pelas quais a realidade única pode ser interpretada. Na verdade, o número de maneiras de interpretar a realidade é praticamente infinito. Continuando, ele diz aqui que a queda de Atlantis, ou dilúvio, ele aconteceu entre 16 e 13 mil anos atrás, tá? Então aqui, 13 mil anos atrás, a humanidade caiu daquela posição muito elevada através das dimensões e sons harmônicos, até mesmo aumento da densidade, até chegarmos a essa posição particular, a que chamamos de terceira dimensão, sobre o planeta Terra, ou o mundo moderno. Quando caímos, foi semelhante a uma queda. Entramos em uma espiral de consciência descontrolada, precipitando-nos através das dimensões de consciência. Então, quando houve esse dilúvio aconteceu nessa queda de Atlantis, ok?
E aí, quando ele fala que nós caímos numa espiral de consciência e a gente volta lá para o tempo de Atlantis, era uma civilização muito evoluída, de uma tecnologia absurdamente evoluída. A tecnologia que a gente tem hoje não é a mesma tecnologia que havia naquele tempo de Atlantis. Os seres não eram como os daqui agora de terceira dimensão, tá? Então eram seres muito evoluídos. E o que é essa queda de Atlantis, né? O que é exatamente essa queda de consciência? Aqui ele diz: passamos por uma mutação, tivemos um rompimento de cromossomos, pode-se dizer. Assim, a Terra tem estado em alerta vermelho há quase 13 mil anos. E muitos seres e níveis de consciência têm trabalhado junto para entender como nos levar de volta ao caminho do DNA, onde encontrávamos antes. Então, a ciência, ela já fala sobre isso, né? Ela já fala sobre essa perda do cromossomo, sobre essa perda dos pares de DNA. Ok? Isso já é estudado pela ciência há muito tempo. Então, já existe esse conhecimento desses acontecimentos. O que ele diz aqui? Os seres de todo o universo que têm tentado nos auxiliar com o nosso problema iniciaram diversos experimentos conosco em um esforço para ajudar, alguns de forma legal e outros sem licença. O que isso significa? Então, desde que Atlantis existia, já havia muitos seres aqui. Segundo a história, haviam 10 colônias de seres, né? E o que eu aprendi estando lá no Egito, morando lá, estudando lá, o que eu aprendi nos caminhos iniciáticos do Matias de Stefano, tem referência do porquê que houve a queda de Atlantis, né? O que aconteceu de fato que gerou aquela queda. Então, o que é relatado pelos antigos, né? E aqui o Druvalo Melquisedeque, ele tem uma história onde ele passou por diversas situações que levaram ele a ter todo esse entendimento. Então, a história dele é uma história bem profunda. Hoje ele já é um senhorzinho bem velhinho, mas ele teve muitas visões, ele recebeu muitos seres, esses seres foram contando as histórias para ele. O Matias de Stefano, que foi o meu mentor espiritual lá no Egito, ele tem essa questão das visões e do entendimento dele desde que ele tinha 3 anos. Então, aos 3 anos de idade, ele já falava coisas que ninguém compreendia. Então, até os 9 anos, ele era considerado um ser esquizofrênico. Todos os médicos, os psicólogos que a mãe dele levava ele, tratava ele como um ser esquizofrênico. Até que um dia, um professor de uma universidade na Argentina entrevistou ele por 3 horas, e aí esse professor chegou ao entendimento de que ele não era esquizofrênico, mas que ele tinha um conhecimento que nos 30 anos de cunho universitário que esse professor tinha, ele não tinha encontrado ninguém que desse tantas respostas como ele encontrou no Matias. E a partir daí a vida do Matias mudou. Hoje ele é um cara conhecido mundialmente, já viajou o planeta inteiro fazendo palestras e dando esse ensinamento. Então, o que hoje retrata a queda de Atlantis é o Merkaba, que é um sistema que foi criado por essas colônias de seres. Tudo indica que foram os marcianos nessa época que criaram esse Merkaba. Merkaba é um corpo de luz, todos nós temos um Merkaba, um corpo de luz, que é uma geometria que cria esse corpo físico. E esse Merkaba é o Triângulo de Bermudas, né? Então, se vocês já ouviram falar do Triângulo de Bermudas, vocês fazem esse link. Triângulo de Bermudas é um Merkaba que continua descontrolado neste lugar onde eles chamam de Triângulo de Bermudas. É um assunto que vocês podem pesquisar na internet, que vocês vão encontrar alguma informação. Então, percebe que todo esse ocorrido lá atrás, ele
é o que reverbera na nossa queda de consciência hoje. Então, nós estamos aqui fazendo todo esse processo, aonde nós estamos vivendo de uma forma limitada em consciência, por causa desse incidente que aconteceu lá na época de Atlantis, quando ela afundou, quando houve o dilúvio. E é bem interessante a gente perceber aqui, e eu vou continuar trazendo aqui uma leitura, que é o seguinte: quando a gente fala de queda de consciência e a gente olha para a nossa vida hoje, a gente olha a partir desse momento que a gente nasceu, né? Então a gente começa a olhar e fala assim, mas espera aí, por que de fato eu preciso fazer esse trabalho de elevação da consciência? Porque desde que houve essa queda de Atlantis, nós estamos aqui perdidos nesse espaço-tempo chamado terceira dimensão. E esse processo de 13, 16 anos, 16 mil anos, é um processo de reencarnação. Significa o quê? Nós estamos aqui reencarnando de vidas em vidas, porque nós estamos nesse processo de queda de consciência, ok? Depois que esse povo eles se perderam ali no dilúvio, houve em torno de 1.600 pessoas que sobreviveram a esse dilúvio e que fundaram o Egito Antigo, né? O Egito Antigo também era uma civilização muito avançada, que tinha uma tecnologia muito avançada. Então, até hoje, as pessoas não explicam, né? Não conseguem comprovar como que foi feito, por exemplo, as pirâmides, a inteligência deles em construir tudo que eles construíram ali de templos, todo o processo que eles utilizavam para fazer os experimentos da consciência que eles fizeram. Então, esse povo, esse Antigo Egito, é os sobreviventes de Atlantis. Mas esse povo também se perdeu, ou seja, esse povo ele passou da dimensão para uma dimensão superior, né? E aquele povo que não conseguiu acompanhar, que era o povo que caiu nessa queda e que não conseguiu sobreviver, somos nós. Então, nós somos descendentes desse povo. E quando a gente fala de expansão de consciência, a gente fala justamente em recuperar a consciência que nós tínhamos lá naquela época. Voltar a ter aquela consciência da época antiga, da época de Atlantis. Então, nós estamos fazendo esse despertar de consciência para esse entendimento também, de que já estamos aqui nesse planeta Terra há um certo tempo e que não viemos, né? Ou seja, todas as raças que existiam antigamente eram raças que tinham vindo para cá, que tinham chegado de algum lugar, né? Então, a história consta que haviam 10 colônias de seres que estavam aqui nesse planeta, ok? Então, havia o humano criado mesmo aqui, mas haviam também 10 raças. Se a gente pega o Antigo Testamento da Bíblia, a gente vai ver que essas raças, elas estão descritas lá, né? Existem várias formas que eles chamam, por exemplo, os nefelins. Os nefelins, todos os nefelins que constam no Antigo Testamento são seres extraterrestres, ok? E ali tinham os seres bons, os seres que não eram tão bons, a luz e a sombra, como existe até hoje. E quando a gente fala que nós estamos passando por um processo de transição planetária, significa que esses seres que na queda de consciência eles se uniram para fazer essa tentativa de resgate, eles continuam trabalhando até hoje. E se você olha para a história e você percebe que houve um grande avanço tecnológico nos últimos anos, significa que esse avanço ele não aconteceu por acaso. É um avanço que aconteceu de forma totalmente projetada, organizada para que acontecesse. Por quê? É como se a Terra ela estivesse chegando ali nos seus últimos minutos, aonde ela não tem outra saída que não seja fazer esse processo evolutivo.
E aí tem várias formas de estudar isso. Se a gente vai, por exemplo, nos indianos, nos Vedas, eles têm formas de medir esse tempo. Então é como se a gente estivesse num tempo escalar do planeta, onde ele só tem a opção de evoluir. Ele não pode mais ficar nesse processo estagnado, tá? Como a gente humano é parte desse planeta, é como se nós fôssemos os neurônios desse planeta, ok? É exatamente isso que os místicos que se aprofundam e que estudam isso e que trazem esse conhecimento para a gente considera como humano, ele é como um neurônio dentro do planeta. Então, quem está evoluindo a consciência é a consciência do planeta, e nós, como parte do planeta, nós também estamos fazendo esse processo. Só que agora nós estamos sendo obrigados a fazer esse processo. A gente não tem mais escapatória, a gente não tem mais escolha. Se a gente fala, né, de pessoas que já vêm falando isso há muito tempo, aqui no Brasil a gente pode colocar Chico Xavier, né, ele já falava sobre esse processo, ele já falava sobre essa mudança da Terra. E todos os povos que já existiram, os incas, os maias, os egípcios, eles também falavam dessa necessidade, dessa evolução de consciência. Tá? Então, nós aqui, nesse momento, nessa geração, nós estamos fazendo parte desse grande projeto de tirar a gente dessa espiral de consciência que aconteceu nessa queda há 16 mil anos atrás. Gente, vocês estão pegando? Quem tá aí na live tá pegando, tá compreendendo o assunto? Tá estranho, tá esquisito? Fala aí, eu não consigo ver quem tá aqui na live, ok? Mas dá um ok aí pra mim continuar. E quando a gente fala de regressar ao nosso estado original, ele até coloca aqui, ó. Regressar ao nosso estado original de consciência, porque o nosso estado original de consciência aqui no planeta é quinta dimensão. E nós estamos indo para a quinta dimensão agora, né? Consta que o planeta já está em quinta dimensão, mas o humano, ele está em várias fases. Então tem aquele humano que ainda continua em terceira dimensão, tem o humano que já está em quarta dimensão e tem o humano que está em quinta dimensão, né? Então a gente tem uma mistura de consciências vivendo nesse planeta Terra. Né? Como que a gente difere essas dimensões? Então, o que é um ser humano que está em terceira dimensão? É aquele ser humano que está totalmente na matéria, é aquele ser humano que ainda acredita que é vítima, é aquele ser humano que ainda acredita que tem o Salvador, que Jesus vai voltar. É aquele ser humano que ainda está acusando, que ainda está brigando, que ainda está sobrevivendo, tá? Brigando pela sobrevivência, tá lutando, né? Lutando pela sobrevivência. É aquele humano que ainda acusa, é aquele humano que ainda julga. Então, a gente pode dizer aqui que a maioria dos seres do planeta Terra ainda está em terceira dimensão. A Turismo Meire falou assim, sim, tá compreensivo, ok, Meire. E aqui ele diz que regressar ao nosso estado original é um processo natural que pode ser fácil ou difícil, de acordo com os nossos padrões de crenças, ok? Então, o que nos prende nesse processo de entrar nessa quinta dimensão? O nosso padrões de crença. E esse padrão de crença, ele começou a ser criado desde aquele tempo aonde houve essa queda de consciência. Então, desde aquele tempo, a Terra, ele entrou nesse processo, né, de involução, pode-se dizer assim. Havia uma consciência muito elevada, essa consciência caiu, esqueceu tudo que era e passou a ser essa consciência limitada. Então, hoje aqui, o que separa a gente de uma dimensão mais elevada é justamente esse processo de crenças. E é aí que entra a nossa necessidade de fazer os nossos trabalhos terapêuticos, é aí que entra a necessidade da gente curar as nossas dores, é aí que entra a necessidade da gente perdoar, é aí que entra a necessidade da gente ressignificar.
É aí que entra a necessidade da gente quebrar os bloqueios, né? Então percebe que quando a gente fala assim, olha, é preciso quebrar esses bloqueios, significa que é preciso a gente se conectar com uma longa trajetória dessa vida humana. Então, por exemplo, quando eu estive lá no Egito e aconteceu muita coisa, imagina, né? Foi mais de um ano contando tudo, né, que eu vivenciei lá. Eu me deparei com muitos processos de cura lá, então já fiz muita regressão na vida, já me conectei com muita experiência de vida passada, foi isso que me levou para lá. Já compartilhei aqui várias vezes, principalmente na época que eu estava lá, vários processos de cura que eu estava vivenciando, aonde eu pude me conectar com histórias minhas daquela época, né? Então, hoje, com toda certeza absoluta, e foi por isso que eu participei dos caminhos iniciáticos com o Matias, foi justamente porque eu me recordei de que eu era uma daquelas pessoas daquela época. Entendeu? E muito provavelmente todos nós que estamos aqui na Terra, a gente teve alguma passagem nesse período de tempo, né? Se nós estamos aqui reencarnando de vidas em vidas, e para quem não acredita em reencarnação, eu super entendo, eu também não acreditava até que eu acessei a primeira, né? E a primeira experiência que eu tive de me conectar com uma vida passada foi muito dolorida, porque eu me conectei justamente em um momento em que eu estava sendo assassinada, que eu estava sendo morta, e não foi uma coisa legal, me trouxe vários dias de muito sofrimento, mas isso também abriu portas para mim buscar mais entendimento sobre a minha realidade. Tá? Sobre a minha realidade. Então, hoje, quando eu olho para mim como esse espírito que veio de um outro lugar, que já existia em outras dimensões, que já tinha uma história e que veio para cá vivenciar uma outra história e que está aqui preso já há milhares de anos. E isso para mim é natural hoje. Por quê? Porque as experiências que eu fui vivendo foram me respondendo isso. Né? Tem uma frase que diz: uma vez que você vê, não tem como desver. Então, uma vez que você passa por uma experiência dessa, não tem como você dizer que ela não existe. Né? Muito menos ser chamado de louco. Não, eu louco? Não, tem um monte de gente louca, porque tem um monte de gente se conectando e vivendo essas experiências, né? Lá no Egito, a gente teve encontros, né, com mais de 140 pessoas, onde todos tinham histórias, lembranças, situações que foram vivenciando na vida delas que levaram elas para lá, para vivenciar aquele caminho, para fazer aquele trabalho. E esse trabalho foi feito por um ano, né? Então, hoje o que eu trago, assim, é justamente um pouco daquilo que eu mesma estou relembrando. Então, isso faz com que eu compreenda o porquê é importante para mim trabalhar o meu processo de iluminação. Esse processo de iluminação nada mais é do que você sair dessa dimensão de limitação para você ir para uma dimensão onde você tem mais independência, onde você tem mais liberdade, onde você tem mais controle daquilo que você está criando. É isso. E aonde você sabe que é através dessa evolução que você vai continuar o seu processo. Ou seja, que você vai ter oportunidade, sendo esse espírito eterno, você vai ter oportunidade de vivenciar o seu caminho de volta para casa, porque o espírito, ele está dentro desse processo, desse sistema e do infinito, sabe o infinito, aquele símbolo do 8, o 8 deitado? Então, o infinito é justamente o movimento do espírito. Ele vive a realidade dele, ele volta para o todo, vive a realidade e volta para o todo. Esse é o infinito, porque o espírito é eterno. Então, não existe um espírito que veio, encarnou e viveu uma única realidade e deixou de existir. É impossível você imaginar isso sendo um espírito eterno. Então por isso
a razão pela qual a gente deve se aprofundar nessa questão do conhecimento e do entendimento. E o que que acontece? Quanto mais você vai limpando as suas crenças, naturalmente você vai se conectando com essas realidades. Naturalmente você vai sendo apresentado a movimentos onde você vai adquirir o conhecimento, né? E eu falo por mim na minha vida, porque a partir do momento que eu comecei a fazer esse trabalho de desbloqueio, de cura, de ressignificação, eu fui me conectando a pessoas e as informações mais profundas sobre a minha própria realidade aqui. Porque quando, por exemplo, lá, sei lá, 2010, eu não pensava nisso ainda. Eu comecei esse processo em 2015, esse processo profundo. Antes eu já sabia que tinha alguma coisa errada, né, comigo. Tem alguma coisa errada aqui. Mas esse processo profundo começou lá em 2015. Antes, se alguém me falasse sobre extraterrestres, sobre Merkaba, sobre Atlantes, sobre tudo isso, eu iria achar que tudo isso era loucura. Sobre reencarnação, sobre contatos extrafísico, sobre a minha ligação com o Egito, por exemplo, eu acharia que tudo isso era uma verdadeira loucura, né? E hoje, né, com todo esse caminho que eu percorri e continuo percorrendo, para mim isso faz muito sentido e é natural. E à medida que você vai se conectando com essas informações, você vai recuperando a sua memória. Porque no nosso DNA, nas nossas células, essas memórias estão registradas lá. Elas nunca se apagaram. Então, quando a gente vai elevando a nossa consciência, a gente vai recuperando a informação sobre quem nós somos. Entende? Então, por isso que algumas pessoas, elas têm uma facilidade muito grande de se conectar com informações e, às vezes, tem pessoas que falam, não, isso é absurdo. Como assim essa pessoa fala com um extraterrestre? Como assim ela vê? Como assim ela recebe informação de uma mente superior? Como que ela consegue conversar com essas consciências? Simples. Ela está com o canal aberto, porque ela já fez um trabalho de ressignificação de crenças, porque ela já fez um trabalho de cura, porque ela já fez um trabalho de perdão, porque ela já buscou entendimento, porque ela já buscou conhecimento. Então é natural, é um resultado. E todos nós aqui podemos chegar nesse resultado. Então, se a gente pensa, por exemplo, na palavra do Cristo, nos ensinamentos do Cristo, e aí a gente sai do contexto da religião, a gente sabe que palavras que estão escritas lá, que foram ditas por ele, se foi dito daquela forma ou se foi dito de uma forma diferente, não importa, mas o pouco que está escrito lá já é suficiente para a gente entender que ele estava querendo dizer alguma coisa relacionado justamente à nossa consciência. Aquilo que a gente tinha esquecido e que, através do ensinamento dele, através das palavras dele, ele estava tentando fazer uma manobra para que a gente relembrasse, para que a gente se conectasse de novo com aquela informação. Não sei quantos de vocês já tiveram a oportunidade de estudar de uma forma mais profunda a Bíblia. Eu, enquanto eu era católica, fui católica há muitos anos, aí depois fui para a religião cristã. Já faz muitos anos que eu não tenho nenhuma religião, gosto de aprender sobre todas elas. Mas foi só depois que eu larguei todas as religiões é que eu peguei a Bíblia e falei, vou ler do início ao fim. Porque a Bíblia é um livro, se você quer entender, você precisa ler todas as páginas. Porque ali é uma história, tem uma história sendo contada, né? Então, como esse livro aqui, se eu abrir ele aqui no meio e ler a metade da página, eu não vou compreender o livro. E aí amanhã eu vou e abro mais uma outra página e leio mais um pedacinho da outra página. Eu não vou compreender esse livro.
E assim também é com a Bíblia. A gente não compreende ela se a gente não lê ela toda. Então, ela é um livro oculto, ela é um livro que tem muito código, que tem muito segredo, que tem muita coisa para ser desvelada. Mas esse desvelar vem através de um processo onde você precisa limpar-se primeiro para você ir lá e ter o entendimento. Então, eu fiz esse trabalho de ler a Bíblia toda, da primeira página à última página. E eu lembro que em 2019 eu estava lendo, eu comecei a ler os Evangelhos, o Novo Testamento, e foi justamente numa época que eu comecei a fazer a ressonância harmônica do professor Hélio Couto. E eu tinha pedido, por acaso, né, muito ousada, eu tinha pedido a consciência do Cristo. E, gente, foi assim, chocante ler o Novo Testamento. Né? Nunca me esqueço. E todo esse processo, esse movimento meu foi me conectando com essas histórias. Me levou para o Egito, me deixou lá, me fez sofrer pra caramba, quebrei o meu pé lá. Aconteceu muitas coisas doidas lá, doidas, né? Me vi com 5 consciências em mim, dentro de mim, me usando, falando. E achei que ia morrer. Eu tive várias experiências assim tremendas, tremendas. Tudo isso foi me dando base e entendimento, e é por isso que eu hoje bato nessa tecla de que nós precisamos evoluir a nossa consciência, expandir a nossa consciência através da nossa cura, da cura da nossa mente, da reprogramação da nossa mente, para que a gente possa se lembrar. Se todos se lembrarem um pouquinho de quem são e compreender, entrar nesse universo, este planeta, ele consegue fazer essa virada de terceira dimensão para ser um planeta de total quinta dimensão. Porque esse é o processo do espírito, e todos nós que estamos aqui somos o espírito. Ok? Então, desse livro aqui, o que eu trago é justamente essa questão de que nós estamos fazendo aqui a cura do nosso DNA através da nossa mente, que esse processo que nós estamos passando de transição planetária, ele vai durar, ele começou já faz em torno de uns 200 anos, porque no tempo de era, né? A gente conta aí um tempo de era de 26 mil anos. A transição, ela ocorre não num dia para a noite, não existe transição de um dia para a noite, mas a transição, ela dura anos. E nós estamos na reta final de um período de transição, né? Segundo os espiritualistas, ele vai levar pelo menos mais uns 200 anos. Então, nós estamos aqui, essa geração, ela é privilegiada porque ela está na primeira fase de um grande avanço tecnológico, que é o que está nos ajudando. E também ela está na primeira fase desse monte de consciências que desceram aqui, que estão trabalhando de forma unificada, né? Então, quem são essas consciências? Sempre existiram aqui, mas é agora, nesse momento, que eles estão realmente trabalhando, criando processos de cura, criando terapias, vindo através de canalizações, né? Quantos livros já não foram escritos canalizados? Quantas pessoas não estão fazendo canalizações hoje? Então, nós estamos sendo assistidos, né? E quem está no comando de tudo isso? O Cristo, né? Então, as pessoas esperam que a vinda do Cristo venha e não sei como que elas sonham que essa vinda do Cristo aconteça, mas o Cristo sempre esteve aqui e continua aqui. Agora de forma mais intensa. Tão intensa que existe um curso em milagres, existe as cartas de Cristo, existe também um livro poderosíssimo, que é o livro do conhecimento, que é um livro que eu comecei a ler ele lá no Egito, mas eu tive que parar, porque era um livro tão forte, tão pesado, que eu não conseguia lê-lo, porque existem várias regras para ler este livro. É um livro que custa
Tem gente vendendo ele por R$ 1.500 na internet, mas ele custa 700 e poucos reais. Eu não adquiri esse livro, eu usei umas cópias dele, que uma amiga me emprestou. Eu tive que devolver as cópias porque eu não conseguia ler o livro. Eu dormia, eu tinha alucinação, eu ficava totalmente transtornada quando eu ia ler o livro. Mas esse livro, o livro do conhecimento, é um livro também que foi canalizado na Turquia, tem todo um movimento oculto por trás dele, e ele conta justamente tudo aquilo de forma desvelada. Então, todo o processo do planeta, dos universos, das galáxias, do ser, do espírito, das emanações, das consciências, desses seres como Cristo, como os pleiadianos, arcturianos, sirianos, andromedanos, todas essas consciências que interagem na nossa vida. Né? Então, existe um mundo de coisas acontecendo por trás dos nossos olhos visíveis que a gente não consegue entender, compreender e nem tem acesso porque a consciência está adormecida, está na queda, está na espiral de queda, como o livro aqui conta. Né? Então, se eu estou tendo acesso agora a algumas informações, é porque eu já tirei um pouco de lixo da minha mente e eu consigo acessar essas informações, consigo vivenciar essas experiências. E é através disso que a gente faz o nosso processo de salvação. Então, a salvação nossa é quando a gente fazer esta conexão com a verdade de quem nós somos. Como o livro Um Curso em Milagres diz, como as cartas de Cristo diz também, que é o entendimento da unificação do ser, né? Quando a gente descaracteriza o ego, né? Porque o ego é aquilo, é o dominador, é aquilo que tem as crenças, então o programa é o ego. Não que o ego seja desnecessário, ele é necessário, mas não é o dono da situação, ou seja, não é ele que controla a situação. Quem deveria controlar a situação era a consciência, o espírito, e não a mente reduzida ego. Então, o que nós estamos fazendo aqui quando a gente fala de cura é justamente para colocar no lugar quem deve ser colocado, ou seja, o espírito. Então, quando a gente olha para trás para a civilização Atlantis, por exemplo, que eles tinham uma tecnologia super avançada, é porque eles eram dominados por essa consciência espiritual elevada. Então, eles acessavam a informação. E quando a gente diz consciência evoluída, não significa que só existe luz. Não, tem sombra também. Porque tem seres em quinta dimensão ou em sexta dimensão que estão também trabalhando por um outro lado, um outro processo. Luz e sombra também, porque ainda está na dualidade. Porém, eles têm um avanço de consciência maior do que o nosso. Por quê? Porque eles não têm crença, eles não estão se vitimizando, não tem problema de dinheiro, problema de escassez, nada disso. Então, são seres que estão em outra consciência, em outro lugar. Podemos vê-los aqui? Com certeza podemos vê-los aqui. Porque quando a gente fala de dimensão, terceira, quarta, quinta, é apenas estado de consciência. Não é lugar físico, é estado de consciência. Então, hoje, nesse planeta, nós temos uma minoria em quinta dimensão. O que é uma quinta dimensão? É um ser que está vibrando totalmente em luz, em paz de espírito. Não tem problema esse ser, ele apenas vibra em uma frequência alta. É o que separa um ser de quinta para um ser de terceira dimensão. Um ser de quarta dimensão é um ser que já está evoluído, é um ser que já compreende o outro, é um ser que já consegue, por exemplo, olhar para um assassino, para um estuprador e compreender quem ele é naquele papel que ele está representando, porque a gente está aqui representando papéis. Ok? Tem alguém aí que queira fazer alguma pergunta com relação a isso? Dentro dos processos de expansão, deixa eu achar aqui aonde que ele coloca, sobre uma das chaves que a gente pode utilizar para a gente acelerar o nosso processo de elevação da consciência. Vou ler aqui o trechinho.
Devemos sentir e expressar o amor incondicional para ultrapassarmos uma determinada dimensão. E o mundo está se encaminhando depressa na direção daquele lugar superior. Estamos nos distanciando do lugar de separação, onde nos vemos dentro de um corpo olhando para fora. Essa visão será ultrapassada em pouco tempo, para ser substituída por uma visão diferente da realidade, com o qual teremos a sensação e o conhecimento da unidade absoluta de todas as formas de vida. Essa sensação irá se intensificando cada vez mais à medida que ascendermos através de cada nível da nossa jornada para casa. Então, aqui, o que ele traz aqui, e o que o Cristo também trazia, é justamente esse relembrar de quem nós somos através do despertar do amor incondicional dentro da nossa realidade. Tá? Então, se você pega um livro místico, se você lê, quando eu estive lá no Egito e estudei um pouquinho, me conectei também com o Islã, a religião muçulmana, que tem o Alcorão, que é como a Bíblia, dos islâmicos. A gente percebe que Maomé, ele também trouxe exatamente o mesmo conhecimento que o Cristo trouxe, que é esse avivamento desse amor incondicional, que é a única coisa que pode nos tirar desta terceira dimensão. Então é o resgate, é justamente o resgate. A mesma coisa também a gente lê e compreende dentro da Torá, que é do judaísmo. Então, dentro da Torá, por exemplo, dentro da Cabala judaica, a gente tem a árvore da vida. E a árvore da vida, eu digo que ela é um GPS do processo de evolução da consciência. Porque se você olha a árvore da vida, você vai entender onde nós estamos e aonde a gente precisa ir para acessar esse lugar de amor incondicional. E esse ir é aqui nessa existência. Então, muitos de nós estamos desde lá da época de Atlantis reencarnando e buscando esse lugar, desesperadamente buscando esse lugar, buscando essa reconexão, porque algo dentro da gente fala, nossa, tem alguma coisa aqui dentro que está clamando por algo e eu estou buscando esse algo, como se fosse algo que você já sabe, que você já tem uma mera lembrança do que é. E a gente só consegue ter esse despertar, esses lapsos de memória, quando a gente vai trabalhando essas questões que eu coloquei lá. Crenças, bloqueios, perdão, ressignificação, julgamento, tudo isso. Então, o que separa desse entendimento do que é amar incondicionalmente e através desse amor incondicional fazer essa cura da mente é justamente esse nosso processo. Então, a busca depende do quanto a gente está disposto a desbloquear a nossa mente. Ok? Então, não estamos falando aqui de nada de algo novo, nós estamos falando aqui de algo que já vem acontecendo há muito tempo. O que nos falta é conhecimento para ligar os pontos. Uma outra coisa que eu me conectei lá no Egito também, no tempo que eu morei lá, que foi a respeito de Akhenaton, Akhenaton foi um faraó egípcio e tudo indica que foi ele que preparou a vinda do Cristo, Porque quando ele chegou, e ele é considerado uma anomalia, Tem lá o corpo dele, tem lá todas as estátuas dele, tem o templo, dele também, em Ábidos. E tudo indica que ele era siriano, que toda a família dele era, porque eles eram gigantes, Ele tinha 4,5 metros, a esposa dele tinha 3,80 metros, os filhos, tudo gigantes, E ele reinou por um bom tempo, E diziam que a cabeça alongada dele, o tamanho dele, da família dele, é porque eles tinham uma doença, uma anomalia,
Mas o restante do povo, aquele povo que estudava, os egiptólogos mesmo, os que não são muçulmanos, por assim dizer, eles entendem que eles não eram humanos. Então, Akhenaton, ele chegou e ele acabou com todos os deuses, né? Ele disse, olha, nesse reinado daqui para frente só existe um único Deus, uma única consciência. Então, todo o ensinamento que a gente consegue captar dele, que está registrado mesmo lá no Egito, existem livros falando de Akhenaton, existem vários, inclusive em português. Tudo indica que ele foi um ser que antecedeu a vinda de Cristo. É como se ele preparasse o terreno para daí 2000 anos depois o Cristo viesse. E o Cristo ensina exatamente a mesma coisa que ele ensinou, né? As mesmas palavras, o mesmo jeito de falar. Então, é muito interessante a gente entrar nesse lugar onde a gente sai da nossa visãozinha limitada e a gente começa a ligar os pontos e ver o que está acontecendo e falar, nossa, mas tem alguma coisa aqui que tem uma relação, né? E tudo isso cada vez mais virá à tona, né? A gente vai começar a fazer essas ligações de ponto até chegar no entendimento que nós estamos aqui presos nesse estado de consciência que aconteceu lá em Atlantis há milhares de anos. E aí nós vamos entender que todos nós estamos aqui reencarnando, ou seja, esse espírito que está com essa alma, que a alma que está aqui presa nessa queda de consciência, ela já está vivenciando várias experiências, várias. Ok? Então, olha só a importância da gente se abrir para esse mundo. Tem muita gente preocupada só em fazer dinheiro, tem muita gente preocupada só com os bens materiais, tem muita gente preocupada em viver a vida e às vezes não quer olhar para suas questões, mas a chave de tudo está justamente na resolução desse esquecimento que está em cada um de nós. Então, quando a gente fala em despertar, é justamente a gente ter esse entendimento e se conectar com esse entendimento. Porque muitos de nós está travado em situações lá de muitas vidas, de muitas questões que a gente está trazendo, né, de geração em geração, né? Se a gente olha para o processo sistêmico, são processos que estão vindo de geração em geração. Então, a minha mensagem aqui hoje era a importância de você compreender que existe um mundo oculto dentro de você, que é a chave para você fazer o seu processo evolutivo. E que se você negar isso por conta de crença, né, a pessoa que é muito religiosa, ela vai negar isso, ela não vai aceitar isso. E o que resta para ela? Viver uma nova história para que ela tenha uma nova oportunidade. A questão é, se este planeta já está em quinta dimensão, não é para cá que você vai voltar. Não é aqui que você vai nascer. Porque não vai ter mais reencarnações aqui. Entende? Não vai ter mais. Se a gente olha para as crianças que estão nascendo agora, são crianças completamente diferentes de todas as crianças de gerações passadas. Né? A gente está, você pode pesquisar, a gente está com um índice enorme de crianças consideradas autistas nascendo agora. Na minha própria família tem. Eu aqui em Jaraguá já me conectei com várias mães com crianças autistas. Tem muita criança autista, né? Considerada autista nascendo. Não são crianças autistas, são crianças que têm uma inteligência. E aí, o que acontece? Ela é de quinta dimensão. Bate nesse lugar aqui, elas não conseguem se adaptar a essa realidade. E isso está acontecendo muito. E nós também somos responsáveis por isso. Porque quanto mais gente na densidade, mais sombra e mais densidade esse planeta está experimentando.
Entende? E aí mais tragédias vão acontecer, mais questões, né? A gente chama de ceifador, né? Então vão começar a vir mais ceifadores, mais crise, mais questões. Para quê? Para dar um chute na bunda. Para que acorde, nem que for na marra, para que acorde, nem que for no susto, né? E isso a gente está vendo acontecer. E vai continuar acontecendo. Né? Então, muitas coisas estranhas vão continuar acontecendo de forma mais frequente daqui para frente. E se a gente tá tão adormecido que a gente só tá preocupado com as contas para pagar no final do mês, a gente não tem tempo para respirar e refletir e perceber o que está acontecendo. Às vezes estão batendo na sua porta, né? E você não quer abrir a porta. Porque você está preso no seu emaranhado de crença limitante, no seu emaranhado de bloqueios emocionais, nas suas dores, nas suas questões mal resolvidas, no seu julgamento. Ou seja, você está sempre preocupado com o mundo lá fora. O mundo dentro de você está gemendo, está pedindo, tá te dando sinais, mas você está preocupado com uma outra situação, porque as suas crenças limitantes, elas não te deixam ver além. Então, meus queridos, essa mensagem que eu queria trazer para vocês hoje, deixa eu ver quanto tempo eu falei aqui, quase 1 hora. Bom, em dezembro eu tô indo novamente lá para o Egito, eu vou ficar lá um período de tempo, talvez uns 2 meses. Por que lá, né? Porque, como eu disse antes, eu tenho algumas questões para resolver lá, questões de minhas mesmo, sistêmicas, e é lá naquele lugar que eu consigo conectar com informações, consigo fazer mais downloads, né? Por uma série de razões, que talvez nem convém explicar. Mas foi lá aonde eu consegui abrir todos os portais da minha consciência para fazer esse movimento que eu estou fazendo. Então eu senti novamente que eu preciso voltar, ficou muito claro na minha mente o que eu preciso fazer lá, aonde eu preciso ir, quem eu preciso conversar, me conectar lá, onde eu preciso ficar, quantos dias eu preciso ficar. Tudo isso veio assim para mim e eu falei, ok, estou indo, né? Estou indo, porque é de lá que de alguma forma eu estou captando essas informações. Existe um ponto muito importante lá, né? Não foi à toa que foi construída as 3 principais pirâmides lá. Lá é como se fosse o marco zero, onde a consciência planetária foi implantada lá. Existem muitas histórias, coisa de doido mesmo, né? Lá ainda. Que só descobre quem se dá o luxo de entrar e mergulhar na situação, na história e se permitir, fazer o processo, né, interno. Então eu tô indo para lá no final do ano, ficarei lá um tempo. E por quê? Porque eu decidi que esta é a minha última encarnação. Eu sei que vai ser, eu sei que é, porque eu já recebi isso também de informação. Então por isso esse processo que eu faço de experimentar desse meu processo evolutivo, de expansão de consciência, de abrir, de fazer todo o processo que eu preciso fazer. Então, o que eu trago aqui, quando eu digo, gente, é necessário, é porque eu sei do que eu tô falando, entende? Então, tô buscando prosperidade, tô buscando uma forma também de riqueza, com certeza. Por quê? Porque isso vai facilitar a minha vida justamente nesse processo de trabalhar com essas informações, de ajudar mais pessoas, de levar essa informação cada vez mais. Eu me considero alguém que veio nessa encarnação aqui para fazer esse trabalho. Esse trabalho de bater na tecla, você precisa transformar a sua vida. Você está tendo uma única chance agora, a sua última chance nesse planeta. E eu tenho tanta certeza disso, que é isso que me faz estar aqui todos os dias falando, mesmo que seja para uma pessoa, para 2, para 5, não importa.
Entende? Então, gente, vamos lá? Vamos levar a sério esse negócio de expansão de consciência, de evolução espiritual, porque senão os tempos que virão serão piores para quem não ter esse despertar, que está sendo revogado, pedido agora, anunciado agora, ok? Mensagem entregue de coração aqui, tá bom? Um grande beijo para vocês. Amanhã trago aqui mais algum assunto, sempre falando, ponto principal, expansão de consciência, espiritualidade e tudo que estiver ligado a isso, ok? Beijo para vocês, vejo vocês amanhã.